Dentro dos muros mais protegidos do mundo, uma adolescente desapareceu sem deixar rastro. O que o Vaticano sabe, que nunca contou? Existe um lugar no centro de Roma, cercado por muros antigos, onde poucas pessoas têm permissão para viver. Um lugar que abriga segredos há séculos. Em 1968, uma menina nasceu ali, dentro do Vaticano. O nome dela era Emanuela Orlandi. Filha de um funcionário da Casa Papal, ela cresceu correndo pelos jardins vaticanos, entre fontes e estátuas, sem imaginar que aquele paraíso escondia algo sombrio. Era 22 de junho de 1983. Um dia quente, abafado, daqueles em que o ar parece não se mover. Emanuela tinha aula de flauta na escola de música, perto da Piazza Navona. Ela saiu de casa por volta das 4 da tarde, atrasada, como sempre. O irmão Pietro, que costumava levá-la de carro, não pôde ir. Ele se lembraria disso pelo resto da vida. Se eu tivesse ido com ela, talvez nada disso tivesse acontecido. Emanuela chegou à escola, teve sua aula, e saiu por volta das 7:30 da noite. Na saída, contou às amigas que tinha recebido uma proposta de trabalho. Uma empresa de cosméticos, a Avon, queria que ela distribuísse panfletos em um desfile de moda. As amigas acharam estranho, mas Emanuela parecia animada. Deixaram em um ponto de ônibus, no Corso Renascimento, em frente ao Palácio Madama. Ali, ela foi vista pela última vez, ao lado de outra garota, que nunca foi identificada. A noite foi passando, e Emanuela não voltou. A família começou a ligar para os amigos, para a escola. Ninguém sabia de nada. O pai foi à polícia, mas os agentes disseram que provavelmente ela estava com amigas, que era melhor esperar. Esperar. Como se uma adolescente de 15 anos pudesse simplesmente desaparecer e tudo bem. No dia seguinte, os jornais de Roma publicaram o desaparecimento. Mas o que ninguém sabia é que aquilo era apenas o começo. Porque nos dias seguintes, o telefone da família Orlandi começou a tocar. E do outro lado da linha, vozes estranhas começaram a falar. 3 dias depois do desaparecimento, um garoto ligou dizendo se chamar Pierre Luigi. Disse que tinha visto uma garota com a descrição de Emanuela no campo de Fiore. Uma garota que se apresentava como Barbarella, que tinha acabado de cortar o cabelo, e que estava vendendo produtos Avon. Detalhes que ninguém sabia. Detalhes que só alguém muito próximo, ou muito envolvido, poderia conhecer. Dias depois, outro homem ligou. Disse se chamar Mário. Dono de um bar entre o Vaticano e a escola de música. Falou sobre uma garota de Veneza chamada Bárbara, que vendia Avon e tinha dito que voltaria para casa para o casamento da irmã. A irmã de Emanuela, Natalina, ia se casar em setembro. A coincidência era demais. Mas a ligação mais perturbadora veio depois. Um homem com sotaque americano, que se identificou como membro de uma organização terrorista. Ele disse que Emanuela estava sendo mantida como refém. E que a exigência era a libertação de Mehmet Ali Aka, o turco que tinha tentado assassinar o Papa 2 anos antes. Em 3 de julho, durante o Ângelus, o Papa João Paulo II fez algo que nunca tinha feito antes. Publicamente, diante de milhares de fiéis, ele fez um apelo. Pediu a libertação de Emanuela Orlandi. O mundo inteiro assistiu. O sequestro, se era um sequestro, tinha se tornado um caso internacional. O homem com sotaque americano continuou ligando. 16 vezes no total. De telefones públicos diferentes. Ele enviou uma fita cassete, que supostamente continha a voz de Emanuela sendo torturada. A polícia disse que não era ela. Mas o irmão Pietro, até hoje, tem dúvidas. E tem mais. Um agente que encontrou a fita original
disse que ela era mais longa do que a versão que foi divulgada, que havia vozes masculinas ao fundo, que a gravação tinha sido manipulada. Enquanto isso, uma organização chamada Turkish, a Frente de Libertação Turca Anticristã, enviou 7 cartas ao longo de 2 anos. Nas cartas, detalhes íntimos sobre a vida de Emanuela, inclusive o número exato de pintas nas costas dela. Como eles sabiam disso? Ao longo de 4 décadas, o caso Orlandi gerou teorias que parecem saídas de um filme. A primeira, a teoria do terrorismo. Teriam sido os turcos, a Stasi alemã ou até o KGB. Mas investigações posteriores provaram que o terrorismo era uma cortina de fumaça. A segunda teoria, o crime organizado. Um chefe da máfia italiana, que anos depois foi assassinado, teria confessado antes de morrer que sabia quem levou Emanuela. A terceira teoria, a mais perturbadora de todas. Um escândalo sexual dentro do Vaticano. Dizem que Emanuela pode ter sido vítima de uma rede de abuso envolvendo figuras da igreja. Que seu desaparecimento foi uma forma de silenciar. A quarta teoria, um serial killer. Um homem chamado Marco Axetti, que em 2022 foi acusado pelo tio de Emanuela, Mário Meneguzzi. Segundo o tio, Axetti teria confessado ter levado a garota. Mas as evidências nunca foram conclusivas. E tem a teoria do Vatiliax, documentos vazados que sugeriam uma trilha financeira ligando o Vaticano a contas em Londres. Dinheiro que teria sido usado para encobrir o caso. Durante 40 anos, o Vaticano manteve um silêncio absoluto. Nenhuma informação. Nenhuma cooperação. Nenhuma resposta. A família Orlandi, especialmente o irmão Pietro, nunca parou de lutar. Eles acreditam que a Santa Sé sabe muito mais do que admite. Que dentro daqueles muros, há documentos, depoimentos, provas, que nunca viram a luz do dia. Em 2023, algo mudou. O caso foi reaberto. Não por uma, mas por 3 investigações simultâneas. Os magistrados do Vaticano, o Ministério Público de Roma e uma comissão parlamentar bicameral italiana. Pela primeira vez, o Vaticano parecia disposto a colaborar. Ossadas foram encontradas no cemitério teutônico. Túmulos foram abertos. Mas nada foi conclusivo. O tio de Emanuela, Mário Meneguzzi, passou a ser investigado como suspeito. A família ficou dividida. Até hoje, ninguém foi preso. Ninguém foi acusado. E Emanuela continua desaparecida. 42 anos se passaram. 42 anos de perguntas sem resposta. O que aconteceu com Emanuela Orlandi naquela noite de junho? Ela foi sequestrada? Por quem? Para onde a levaram? Seu corpo está em algum lugar dentro do Vaticano? Ou nas profundezas de um rio em Roma? As ligações anônimas eram reais ou parte de uma elaborada encenação? O terrorismo era um motivo ou apenas uma distração? E o mais importante, o que o Vaticano sabe? Por que o silêncio durou tanto tempo? Pietro Orlandi, agora um homem idoso, continua buscando respostas. Eu não vou parar, ele disse. Enquanto eu estiver vivo, vou continuar perguntando. Emanuela Orlandi tinha 15 anos quando desapareceu. Se estivesse viva hoje, teria 57. Mas para a família, ela será sempre aquela menina de cabelo escuro, que saiu para a aula de flauta, e nunca mais voltou. Se este caso tocou você, inscreva-se no canal Pista Sombria. Ative o sininho para não perder nossa próxima investigação.